Olá pessoal, eu vou falar sobre um erro muito comum que ocorre quando preenchemos a list view. Então eu vou fazer um teste aqui, eu vou colocar mi.listview1. column headers, vou colocar duas vírgulas aqui, colocar aqui coluna 1. Tem o add aqui também, que é ponto add. Então, por que essas duas vírgulas aqui? Porque ele pede o index e aqui, que seria o índice e a chave, e depois o texto dessa coluna. Só que o index e aqui eu quero deixar em branco. Então, se eu colocar uma vírgula, ele entende que o index está em branco. Se eu colocar outra vírgula, ele entende que aqui está em branco. No terceiro item aqui, que é o text, eu coloco o texto que eu quero. Então vamos executar aqui. Como não tem nenhum item, ele não mostra nada na list view. Então eu tenho que adicionar um item pelo menos à list view. Então eu vou fazer assim, set L igual a mi.listview1.listItems.add. Aí aqui é a mesma coisa, index key eu posso deixar em branco. E o texto eu coloco aqui o texto que eu quero. Aí posso fechar parênteses aqui. Vou apertar F5. Aí aparece o texto que eu quero aqui. Aí o erro que eu vou falar, geralmente aparece quando você tem mais de uma coluna na list view. Aí para preencher a partir da segunda coluna da list view, eu tenho que usar aqui o L, que seria a lista, ponto, subitems. E aí eu coloco aqui a partir da coluna 1, aí se eu tiver mais colunas, coluna 2, 3, 4 e assim por diante. A segunda coluna da list view é o subitems 1. A terceira coluna da list view é o subitems 2. A quarta coluna da list view é o subitems 3. Então vamos colocar aqui um texto para dizer aqui, por exemplo, texto, coluna 2. E vamos tentar executar aqui. Aí ele dá esse erro. Erro em tempo de execução 380. Invalid property value. Quer dizer, valor de propriedade inválido. Por que dá esse erro? Porque aqui, o subitems 1 seria a segunda coluna da list view. Só que aqui no cabeçalho, você só colocou uma coluna na list view. Ele vai contar o número de colunas a partir do cabeçalho que você colocou. Se você quiser preencher mais colunas na list view, você tem que colocar mais colunas no cabeçalho. Então aqui, por exemplo, coluna 2. E aí eu vou escrever assim, mi.listview1.view é igual a nvw report, que é para exibir a list view no modo relatório. Então vamos executar agora para ver. Aí sim, ele mostra para mim os dois cabeçalhos, coluna 1, coluna 2, e o texto da coluna 1 e o texto da coluna 2. Texto da coluna 2 está sendo maior do que a largura da coluna. Então, como acertar isso aqui? Você coloca uma vírgula aqui, ele já mostra aqui, que aqui é o lugar da width. O que seria essa width? Seria a largura da coluna. Então, por exemplo, aqui, vou colocar 150. Se eu colocar uma vírgula aqui, vem o alignment, que seria o alinhamento. Eu posso colocar aqui, por exemplo, LVW column center, que ele vai deixar alinhado pelo centro. Então vamos executar aqui, Aí, fica centralizado com espaço na coluna. Ah, ficou muito grande. Então eu posso diminuir. Vou deixar aqui para um 100. Você quer alinhar na esquerda? Então coloca aqui, left. Aí executando. Aí, ficou alinhado na esquerda. E ficou numa largura razoável aqui. Agora vamos supor que eu queira 3 colunas na list view. Aí aqui já vai ser o subitems 2.
Então, guarde bem isso. Subitems 2 é coluna 3 da list view. Se você não preencher nessa ordem numérica aqui, ó, vai dar aquele mesmo erro. E aqui você não pode esquecer de adicionar uma coluna ao cabeçalho. Então aqui seria coluna 3 e aqui, ó, texto coluna 3. Aí vamos executar. Então aí, ó, agora não deu mais aquele erro, porque eu estou colocando 3 colunas no cabeçalho e estou preenchendo 3 colunas na list view. Então este era o código que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.